Como testar e consertar a válvula de entrada de água de máquina de lavar. Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo de como você vai testar a válvula e como você vai reparar ela, tanto a parte elétrica quanto a parte mecânica. Então logo após a vinheta. Válvula de entrada de água de máquina de lavar. Como a gente vai fazer o teste? Bem, qual o problema que essas peças podem apresentar na máquina de lavar roupa, que não está entrando água? A máquina transbordar porque a válvula não consegue fechar a água e ela vai ficar entrando sem parar, ou simplesmente ela não abre para a passagem da água. Ou seja, se o cliente estiver reclamando, minha máquina não está entrando água, né? Não está entrando água, ou minha máquina de lavar está entrando água direto, pode ser um problema da válvula de entrada de água. E a gente vai aprender também como consertar essas válvulas logo após a vinheta. Bem, pessoal, é o seguinte, o que acontece é o seguinte: um defeito comum de máquina de lavar é ela transborda, porque ela dá passagem direto na máquina de lavar. Ou seja, o que acontece? Nós temos aqui essa bobina, né? Ela fica colocada aqui assim. Eu cortei aqui para vocês verem. Isso aqui é uma bobina com fio enrolado aqui, ó, a parte do cobre dela aqui. Esses terminais eles fazem contato com essa bobina fica aqui, né? A água ela vai sair para cá, para a lavadora, e ela vai entrar por aqui. Ela vai entrar por aqui, vai sair aqui, vai dar a volta aqui e vai sair por aqui. Para isso tem o núcleo aqui que vai subir e fechar, né, lacrando, né, ou abrindo a passagem da água, certo? O que acontece quando você pega uma máquina de lavar que entra água direto? O que acontece é o seguinte: às vezes tem casas em que a água demora pra caramba para entrar. E quando isso acontece, essa bobina esquenta demais e esse núcleo aqui, que ele faz esse movimento de cima para baixo. Esse núcleo aqui, ele esquenta, esse plástico daqui deforma e ele fica preso. Ele não consegue descer, né? Tem uma mola que vai fazer esse movimento de para baixo. Então, ele sobe, ele trava e a água fica passando indefinidamente. Mesmo que você tire a tensão daqui de alimentação, o pino não desce porque deformou a bobina e ele prendeu o núcleo fica preso. Certo? Como é que você vai saber isso aí de forma muito rápida? Saber se o problema é na válvula ou não? Simples. Você pode desconectar lá a mangueira lá atrás da máquina do cliente e você vai assoprar. Ó. Essa válvula aqui, acredito que ela esteja boa, né? Então eu vou assoprar aqui. Ó, eu assoprei e o ar não saiu. Então ela está vedando bem. Se a máquina estiver transbordando, é outro problema. Aí você tem que verificar pressostato, mangueira, almofada de ar. Mas o problema não é a válvula de entrada de água, porque é um defeito que ela dá. Se você assoprar e o ar ficar saindo, aí de cara você já pode condenar a válvula. Então esse é um problema, dando passagem direto. Outro problema que dá, ela é energizada, mas ela não abre, né? Você vai energizar a bobina e simplesmente ela não abre. Isso acontece por causa da bobina, da própria bobina, que é essa bobina aqui. Um desses fios aqui, provavelmente, normalmente costuma ser daqui para a ligação da bobina. Ele interrompe, ele abre, certo? E a bobina não é energizada e ela não vai puxar o pino para cima, né? Ela não vai puxar o pino para cima. Quando isso acontece, é um defeito elétrico da bobina. Para isso, como é que você vai fazer? Você vai ter que medir aqui nos terminais o valor dessa bobina. Bem, o que acontece, gente? Aqui na minha região é 127 volts. Se for 220, o valor da bobina costuma ser 2,5 vezes o valor que vocês vão encontrar aqui. Eu vou colocar meu instrumento na escala de 20K e vou medir essa bobina aqui, por exemplo. Vamos ver o valor que ela vai estar dando aqui. Ó. 1000... em torno ali de uns 1000 ohms, né? 1K. Se fosse 220 essa válvula, ela daria uns 2.000 e pouco, tá? 2.500, 2.400, você tem que ver aí na tabela do manual da lavadora qual o valor que ela tem que dar. Mas normalmente 220 costuma ser 2,5 vezes o valor que você encontra aqui. Aqui, como é 127 volts, uma bobina hoje para 127 volts
é em torno de 1K, ok? Então aqui tá beleza, então eu sei que essa bobina tá boa. E aqui também, vou medir. A bobina tá beleza também, ok? Bem, se você for medir, claro que essa daqui não vai dar nada, ó. Se eu for medir aqui, ó, deu curto, ó. Não é que deu nada, deu curto, porque os fios aqui estão encostando na chapa e tá fechando o curto, olha. Isso aqui é um defeito, ou se você colocar e não der nada, também é um defeito, ok? Então, esse teste aqui é o teste elétrico, a gente fez o teste mecânico de assoprar. E agora, vamos supor que você está com problema de uma bobina queimada. É possível trocar a bobina se você não achar esse conjunto inteiro? É possível sim, você tirar de uma válvula e passar para outra. Como é que você vai fazer isso? Você vai recuperar uma válvula de entrada de água. Bem, para isso você pode pegar uma chave de fenda, você vai apoiar ela aqui embaixo com muito cuidado, tá? E você tenta, aí ele vai fechar aqui, ó, ele vai fechar aqui e isso aqui sai fora. Vou fazer aqui um teste aqui com essa daqui. Olha, você tem que fazer esse teste com muito cuidado. Ó, de um lado, de preferência você coloca e com muito cuidado para não quebrar. Se você forçar muito de lado, esse pino aqui do meio, ele vai quebrar, certo? Rafael, pega ali para mim uma chave de fenda, se tem ali na mesa para mim, uma outra chave de fenda, por favor. Então, eu apoiei aqui embaixo, ó, de um lado. E vou pegar uma outra chave de fenda. E vou apoiar aqui assim. E vou tentar fazer esse movimento para cima, ó. Ó, na hora que eu fiz isso, ela já suspendeu, ó. De novo, mais, ó. Pronto. Daqui eu consigo fazer com a mão e tirar essa bobina, ó. Aqui. Pronto. Então, a bobina queimada, você pode tirar de qualquer outra, fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui. Você vai tirar, por exemplo, isso aqui, essa válvula tá nova. Você pode muito bem suspender ela aqui, tirar e encaixar ela aqui, né? Você pode fazer isso. Vamos supor, olha só como é que isso aqui é diferente. Mas ela está entortada, ó, ela tá torta aqui. O que você vai fazer? Você vai tirar essa, desentortar esses terminais aqui e encaixar ela aqui sem nenhum problema. Você vai fazer o conserto da válvula, né, dela, ou seja, a parte elétrica você praticamente consertou a bobina, caso você não consiga encontrar aí no mercado. Ok, pessoal? Então tá aí. Dessa forma você aprendeu a fazer aí o teste da parte aí, quando escagalhar na parte elétrica. Isso aqui é uma bobina, é uma válvula com 3 vias, tá? Por que 3 vias? A entrada para água, desculpa, a saída, né, para o sabão, saída para o amaciante, saída para o alvejante. Então ela tem os 3. Tem o mais comum é com 2 e tem também com uma só via para as lavadoras mais antigas. Ok, pessoal? Então tá aí uma dica aí de como você recuperar a válvula de entrada de água, como testar ela também. Isso aí tenho certeza que vai poder te ajudar bastante aí no seu dia a dia. Vamos aqui tirar aqui agora. Eu vou colocar um alicate de bico aqui e vou girar ela no sentido anti-horário, ó. Aqui, ó. E ela sai, é como se fosse aqui, ó, rosqueada, ó, rosqueada. Aqui dentro nós temos aqui a molinha e o pinozinho que vai acionar aqui, ó, para abrir e fechar a válvula. Essa pina aqui, ele vai aqui dentro. Aqui, ó. E ele faz, ó, esse movimento, ok? O que acontece, gente, como eu expliquei para vocês, é que se a válvula ficar trabalhando demais, essa bobina aqui vai esquentar, vai deformar o plástico aqui em volta e esse pino aqui, ele vai ficar preso lá dentro, fazendo com que a válvula dê passagem direto de água. Ok? Entenderam aqui como é que funciona o mecanismo? Aí você vai dizer, Sérgio, eu posso recuperar isso aqui também? Pode. Você tirar de uma outra válvula, isso daqui, você retira essa parte aqui que está estragada, coloca a nova aqui dentro e você vai colocar aqui e vai rosquear ela, ó, né? Seria bom também você até colocar, quando você for tirar ela, você colocar só por precaução, tá?
Você tira aqui assim, tira essa peça que está deformada de outra, coloca aqui, passa aqui uma colinha de silicone, aquela bisnaguinha de colinha de silicone, passa uma colinha aqui só para garantir a vedação, coloca aqui no lugar, ó, fechou. Vamos supor que aqui, ó, é outra bobina que você fez um reparo, colocou aqui, é muito fácil colocar, ó. Colocou aqui, sempre com muito cuidado para não quebrar essa peça aqui, e vai empurrando que ela vai até sair aqui e travar, ó. Pronto. Tá aí, válvula consertada, e é só correr para um abraço, pessoal. Quem puder dar o like aí, eu agradeço. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. E deixem uns comentários do que vocês acharam.